Alô, meus amigos da City TV, um grande abraço, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui a esta nova opção em televisão que você tem no Vale do Paraíba. É o nosso canal City TV, a televisão que você nos acompanha no canal 525 da Claro, tem também o nosso YouTube e o aplicativo que você pode baixar aqui no seu celular e nos acompanhar em tempo real. Estou aqui com o City Sport, programa que você acompanha conosco toda terça-feira, às 7 da noite, um programa inédito, sempre trazendo aqui para você um convidado mais do que especial para falar das coisas do esporte da nossa região. Já estamos um ano no ar, hein, com o City Sport, conversando muito sobre esporte de uma maneira geral no Vale do Paraíba. Sejam todos bem-vindos por aqui conosco também na City TV. Vou mostrar para vocês aqui a distância, né? Mas dá para ver, né, Valtinho? Ó, Pitwall, olha aqui, ó. Este é um livro maravilhoso. O autor está aqui, ó. Beto Issa, o fotógrafo oficial da Fórmula 1 aqui do Brasil. Aqui tem fotos extraordinárias. E é ele, o nosso convidado especialíssimo desta terça-feira. Beto Issa, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Como vai? Obrigado você, Carmo. Um prazer estar aqui hoje do City TV, gravando o City Sport com você. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui para falar com você e com a galera que está assistindo de duas paixões da minha vida, que são a fotografia e a Fórmula 1. Que bacana, hein? Esse livro aqui você lançou quando? Faz uns 5 anos? Não, faz menos. Lancei... Foi depois da pandemia? Foi depois da pandemia. Tá. Foi em 2022 ou 2023 que eu lancei o livro. E aqui tem o registro da sua história como fotógrafo na Fórmula 1? Isso, Como esse livro eu conto a história dos meus 30 anos de fotografia na Fórmula 1. Você começou em 1991. Então, minha primeira corrida na Fórmula 1 foi em 1991, o Grande Prêmio do Canadá, em Montreal. Essa foi a minha primeira corrida na Fórmula 1. Quer dizer, o Ayrton já tinha ganho a corrida no Brasil, né? Isso, e o Ayrton foi campeão mundial naquele ano, né? Foi o terceiro título dele, Foi o terceiro título dele, exato. E aquela corrida foi interessante, porque o Nigel Mansell, que era da Williams, liderou a corrida inteira. E na última volta, ele se distraiu, foi dar tchau para a galera e o carro desligou. O que aconteceu? O Nelson Piquet estava em segundo, ultrapassou ele e ganhou a corrida, que foi a última vitória do Nelson Piquet na Fórmula 1. Então, a minha primeira corrida na Fórmula 1, a vitória do Nelson, a última vitória do Nelson Piquet. Beto Issa, qual é o nome completo? Meu nome completo é Jorge Alberto Sigô Issa. E é de onde você? Eu sou nascido em Aparecida, porque eu sempre morei em Guará, mas meu avô era médico na Santa Casa de Aparecida e minha mãe foi ter o meu parto em Aparecida, que é a 5 quilômetros de Guará. Aí no dia seguinte eu já estava em Guará de novo, mas eu sou nascido em Aparecida. Tá, e você começou com esse trabalho de fotógrafo antes da Fórmula 1, você já era um fotógrafo? Já. Eu comecei em 1982, exatamente. Porque eu fui assistir a Copa da Espanha com meu pai. Copa de 82 na Espanha. Inclusive, nós estávamos naquele jogo que o Brasil perdeu de 3-2 da Itália, no estádio de Sarriá. A tragédia de Sarriá, 5 de julho de 82. Exatamente. E aí, terminou a Copa para nós, né? E aí a gente estava com um grupo, uma excursão, e todos decidiram ir para Andorra. Andorra é um principado que fica entre França e Espanha. E lá é Porto Livre, como é Foz do Iguaçu aqui pra gente, então sem impostos. E aí eu falei na cabeça do meu pai, ele me comprou minha primeira câmera. Foi uma Canon AE1, lá em Andorra. E aí eu voltei para cá e eu fui autodidata na fotografia. Aí eu tirava várias fotos, naquela época era foto com filme, né? Então eu tirava várias fotos, anotava as marcações, velocidade, abertura. Depois eu revelava o filme e comparava o resultado com o que eu tinha anotado. Sim. E aí eu fui autodidata na fotografia. A partir daí eu fui desenvolvendo as minhas técnicas e nunca fiz um curso de fotografia. Brasileiro sempre tem essas coisas. Se vira. Brasileiro, eu me lembro dos filmes, né? Que a gente tinha que botar na máquina, porque eu trabalhei durante 5 anos na Kodak. Então, a gente tinha uma facilidade maior lá, que a gente revelava os filmes e pagava baratinho. Então, era caro revelar o filme. Caríssimo. E às vezes você ia lá, você tinha filmes com 12, 24 ou 36 poses. Exato, isso. E aí faziam de 12... Das 12 fotos que você tirava, 8 estragava, saía cortada, saía só a orelha do cidadão, o pé. Meu Deus, perdi as fotos. Que coisa, era muito mais complicado, né? Aliás, era um desafio para nós fotógrafos naquela época. Por exemplo, eu ia para uma corrida de Fórmula 1 fim de semana, sexta, sábado e domingo. Eu levava 20 filmes de 36 poses.
Então eu podia tirar no máximo 720 fotos naquele final de semana. Então você imagina, eu falei, pô, tem que economizar para a largada, tem que economizar para o pódio. Então eu não podia me empolgar demais que eu ia gastar. E qual era o aproveitamento médio assim? Mais de 50% ou perdia muito? Não, perdia muito. Perdia muito. Perdia muito. Então, as fotos eram mais... Hoje o digital ajuda muito a gente. Nossa, né? não tem... Para você ter uma ideia, hoje no final de semana de corrida eu tiro mais de 20 mil fotos, entendeu? E tirava 720 naquela época, entendeu? E hoje o aproveitamento é muito maior, porque você tira e já olha o resultado. Aí você eventualmente, se precisar, você já corrige alguma coisa na hora, entendeu? Roberto, essa primeira corrida que você participou, então, no Canadá, em 91, você foi como fotógrafo já oficial, trabalhando para a Fórmula 1 ou não? Então, na verdade, comecei minha carreira fotografando skate em Guará, no Itaguará, nas Itaguará pistas de Country skate. Club. Exato. Depois eu fui morar em São Paulo, fui fazer faculdade e comecei a trabalhar na revista Fluir, que era uma revista que falava de surf e skate. Sim, eu lembro. Depois a Fluir passou a falar exclusivamente de surf. Eu me tornei fotógrafo de surf. Eu já surfava em Ubatuba, né? Então, para mim, foi natural me tornar um fotógrafo de surf. E aí, naquela época, era o auge do Ayrton Senna na Fórmula 1, né? Os anos 88, 87, né? 89, 90. Até que a revista Placar mudou para a revista Ação, você lembra? Que era só então, Fórmula 1 e Você tal. matou a charada. Eu fui pela revista Ação para a minha primeira corrida de Fórmula 1. Então eu tenho várias revistas Ação em casa. Vou ver lá que deve Pode ter ver lá, que o as seu fotos de nome surf lá. que tem lá são todas minhas. É. Então, eu tinha ido pela revista Ação, eu tinha ido fotografar o Mundial de Surf no Havaí, em dezembro de 90. Certo. E aí eu falei para eles, olha, eu quero fotografar uma corrida de Fórmula 1. Daí, em junho de 91, a revista Ação me mandou para fotografar o Grande Prêmio de Canadá do Fórmula 1. Aí você foi pela revista Ação. Fui pela revista Ação, que era da Abril, né, e da Placar, enfim. Né? Hoje, você é o fotógrafo oficial da FIA no Brasil, é isso? Eu sou o chefe de fotografia do GP Brasil de Fórmula 1. Você comanda os fotógrafos do mundo inteiro? Eles têm que conversar com você? Todos do mundo inteiro, para dizer onde é que eles podem ir, quais É. são os limites, onde é que você pode ir. E eu tenho uma equipe também de 8 fotógrafos brasileiros que a gente faz a cobertura de todo final de semana do GP São Paulo. Quantos fotógrafos vêm para cá num grande prêmio? Na faixa de 200 fotógrafos do mundo inteiro. Beto, isso, o Brasil hoje está com o Gabriel Bortoleto de volta aí na Fórmula 1, mas já tivemos o Rubens Barrichello, Felipe Massa, mas é claro que grandes momentos com Emerson Fittipaldi, bicampeão 72, 74, Nelson Piquet, né, 81, 83, 87, o Ayrton Senna, que acho que massificou de vez mesmo, Claro. tornou-se um ídolo, um ídolo saiu de uma maneira inesperada. Do futebol vem um ídolo mesmo da Fórmula 1, né, como foi o Ayrton Senna. E até por conta da morte trágica dele, subiu. Tornou um ícone, né? Um negócio extraordinário, né? É. E o Brasil depois teve alguns, tantos pilotos aí. Me lembro do Zé Carlos Patti, o Moco, que ganhou uma corrida só no Brasil em 75, depois exato. faleceu e tal. Moco em primeiro e Emerson em segundo. Emerson em segundo. Emerson com a Copersucar? Não, ainda né? não. Ainda não era com a Copersucar. Não era ainda, tá. E a Fórmula 1 mesmo assim no Brasil hoje, o que tem de admirador, o que tem de aficionado pela Fórmula 1 é um negócio extraordinário, né? Cara, mas aconteceu um fenômeno muito grande, porque a Fórmula 1 era do Bernie Eccleston, não sei se você lembra, aquele baixinho de cabelo branco. Casado né? com uma brasileira novinha. Casado com a Fabiana, inclusive minha amiga. Ah, é? Que ela trabalhava comigo na organização do GP São Paulo. Conheceu o Bernie e acabou casando com ele. Inclusive, eles têm uma fazenda aqui no interior de São Paulo. Hoje eles moram aqui. Mora aqui. Então, o Bernie vendeu a Fórmula 1 para um grupo americano chamado Liberty Media. Sim. Há, sei lá, 5, 6 anos atrás ou mais. Vendeu por 4 bilhões de dólares. Certo. Né? E esse grupo americano... Só um adendo, como é que o Bernie Eccleston se tornou o dono da Fórmula 1? A FIFA, por exemplo, não tem dono no futebol. Certo. Como é que a FIA teve um dono? O que aconteceu é que o Bernie era dono da equipe Brabham, quando o Nelson Piquet corria pela Brabham. Desde o tempo do Jim Clark, lá atrás ou não? Exato, E aí ele criou a Formula One Constructors Association, que era a associação que reunia as equipes. E aí o Bernie foi galgando e aí virou uma entidade privada. Então você tem a FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, que faz o regulamento, faz as punições, e tem a FOM hoje, que é a Formula One Management, que é a dona da categoria. Então são duas entidades separadas, uma que faz a parte esportiva e a outra parte comercial, que é a dona da categoria. Então o Bernie foi crescendo nessa estrutura. E os donos de equipe que ganhavam, sei lá, 100 mil dólares, é que passaram a ganhar $1 milhão por corrida. Então, claro que todo mundo O Bernie era um leão, né? Como ele começou vendendo carro usado em Londres, para você ter uma ideia. Então, ele era um vendedor nato, ainda, né?
E aí... Ele está com quase 90 anos, né? Tá com mais de 90. Mais de já. 90, né? Mais de 90. Acho que está com 94, tá. 95. Inclusive, tive com ele agora na Áustria, na última etapa que eu estive. Tá. E o Bernie, então, a categoria, a Fórmula 1 cresceu demais comercialmente e o Bernie virou o dono da categoria. E aí ele vendeu para a Liberty Media, que é esse grupo americano. E esse grupo americano, muito inteligentemente, começou a fazer a série da Netflix, Drive to Survive, Dirigir para Viver. E aí a Fórmula 1 explodiu no mundo inteiro. Então, um produto que a Liberty Media pagou 4 bilhões de dólares, hoje vale 20 bilhões de dólares. Chegou a ter uma queda nessa popularidade da Fórmula 1, nessa reta final do Bernie Eccleston, por exemplo? Parece chegou porque... No Brasil, parece que nunca caiu, mas tinha lugar aí que em vez de 300... Seu comentário é perfeito, você tem toda a razão. Como o Bernie combatia todo tipo de mídia social, ele não deixava divulgar nada da Fórmula 1 em nada, então a Fórmula 1, para o público mais jovem, principalmente, foi caindo. O que a Liberty Media fez? Permitiu tudo, Instagram, Facebook, liberou tudo. E aí a Fórmula 1 decolou, principalmente entre o público mais jovem. Então, quando eu vou nas corridas hoje, o que tem de molecada de 16, 17, 18 anos, com camiseta das equipes, torcendo, é um público que, há alguns anos atrás, eu temia pelo futuro da Fórmula 1 em função disso, porque não tinha renovação. Era só a galera mais antiga que gostava. E hoje não, com a Netflix, a Fórmula 1 cresceu, explodiu de novo no mundo inteiro. A nova empresa, ela americanizou demais a Fórmula 1, na sua opinião, ou não? De alguma forma, sim, mas... Quer fazer uma Fórmula Indy no meio, alguma coisa assim ou não? Não, acho que algumas coisas, algumas ideias eles trouxeram, e da minha maneira de entender, muito positivo, entendeu? Porque são 3 prêmios, são 3 corridas agora nos Estados Unidos, né? Isso, 3 corridas nos Estados Unidos. Agora trouxeram a corrida sprint, que é aquela corrida que algumas têm no sábado, entendeu? Então eles trouxeram várias ideias e não ficar também os pilotos tão distantes do público ou das pessoas, sabe? Então eu acho que foi muita coisa que contribuiu para a categoria crescer de novo no mundo inteiro. Depois dessa primeira corrida sua lá pela revistação, como é que se deu aí a sequência do trabalho seu como fotógrafo de Fórmula 1? Bom, aí você vai buscando espaço, né? Porque eu era freelancer, né? Então eu tinha que buscar alguma revista que me contratasse, né? Aí eu fiz um ótimo contrato com a Bridgestone Firestone, que era fabricante de pneus. Então eu virei o fotógrafo exclusivo deles no Brasil. Então eu fotografava a Fórmula Indy nos Estados Unidos, que era pneu Firestone, e a Fórmula 1, que era pneu Bridgestone. Né? Então a Bridgestone Firestone é a mesma empresa. Então isso foi um impulso muito grande. Eu comecei a ir muito para a Fórmula Indy, fotografei 18 anos seguidos as 500 milhas de Indianápolis, que para mim é a corrida mais fantástica do mundo, né? Que é um evento que, quando você está ao vivo lá, cara, é um negócio incrível. 400 mil pessoas ao vivo. É o maior evento esportivo ao vivo no estádio, no mundo, né? Então, é um negócio incrível. E depois comecei a entrar na Fórmula 1. E fui crescendo na categoria. E respondendo a sua pergunta, no primeiro ano eu fotografei só o GP do Canadá em 91. Aí, no segundo ano, 92, duas ou três corridas. Tive o privilégio de fotografar o Ayrton Senna, né, nos últimos 3 anos dele na Fórmula 1. Depois, quando infelizmente ele chegou a falecer em Imola. E aí fui crescendo na profissão. E já há 15 anos eu sou o chefe de fotografia do GP Brasil de Fórmula 1. E aí hoje eu só estou dedicado à Fórmula 1, não fotografo mais a Fórmula Indy. E você trabalhou nos grandes prêmios de todos os países ou não? De todos os países. Todos? China, Austrália, todos. Estados Unidos, Áustria, Alemanha, tudo quanto é lugar. Tive esse privilégio de estar em todos os circuitos do mundo. No Brasil, eu me lembro que a gente tinha no Brasil, na América do Sul, nós chegamos a ter grande prêmio da Argentina, em 1980, 80, com Carlos Reutemann, né? É isso. É muito bom piloto. Inclusive a temporada começava na Argentina. E a primeira corrida e a segunda era no Brasil, que era na sequência. A época da logística ali, né? Isso, E depois ficou só no Brasil, Jacarepaguá, São Paulo e tal, e agora só. Só que não tem um outro caminho ainda para, por exemplo, um argentino que agora tem, é o Colapinto? Franco Colapinto, isso. Piloto argentino, que os argentinos gostam demais da Fórmula 1. Quando tem corrida no Brasil, eles lotam o Brasil e tal. Não tem nenhuma possibilidade? Esse ano eu vi algumas notícias da possível volta da Fórmula 1 para a Argentina. Que tem um circuito muito legal lá, que é muito próximo do centro de Buenos Aires. Em Buenos Aires, né? Então tem essa possibilidade, até porque pela presença do Franco Colapinto. E aqui no Brasil, Interlagos é muito melhor que Jacarepaguá? Muito melhor. Muito melhor? Muito melhor. Para vocês trabalharem, para os pilotos correrem, tudo logística. Aliás, foi uma grande pena ter perdido o circuito de Jacarepaguá, que hoje está um mausoléu lá. Jogado, né? Eles demoliram todo o circuito para virar... E aquele de Brasília? O de Brasília acabou de ser renovado agora.
Inclusive, em Brasília teve uma corrida de Fórmula 1, você deve se lembrar. Foi uma corrida extra-campeonato né? em 72. 72? Isso. Então, o circuito de Brasília acabou de ser reformado agora e vai ter uma etapa da Stock Car agora em setembro lá no circuito de Essa Brasília. corrida extra que teve no Brasil, não foi em São Paulo, então? Achei que Não, foi teve duas. Teve uma em São teve Paulo. duas em São Paulo. Teve uma em São Paulo. No Um ano antes Interlagos. de ser oficial, houve uma corrida Que teste. foi uma corrida em Interlagos. teste para ver se Interlagos ia... Isso, né, exato. poder. E no ano seguinte teve essa corrida teste também em Brasília. Eu me lembro da transmissão na Globo pelo Tércio de Lima. Isso. O público entrava na pista, passava na frente, Não, pois é. levava a bandeira. Inclusive o meu trabalho de fotógrafos entravam na pista, invadiam. Invadia, né? tudo. Hoje tem N restrições Nossa, com segurança. Naquela não, época não tinha segurança era uma nenhuma. várzea, para falar português, claro. Não tinha segurança nenhuma, né? Nenhuma. Era um negócio espetacular, a torcida invadia ali. A vitória do Senna mesmo, em 91. 91 o pessoal A torcida invadiu a pista lá, carregando ele e tal. Foi assim. Hoje a torcida invade a pista, mas é controlado pela organização. Depois que a organização já deixa. Isso, já abre, deixa. Porque daí, fica na hora que a gente está no pódio lá em Interlagos, fica um clima maravilhoso, que o brasileiro você conhece, né? Tudo, né? Galera, tem até uma menina no ano passado que levantou. Ai, meu, mostrou, nossa, cara. Mostrou o seio. Então, o brasileiro fica doido, né? Então, o pessoal com cartaz, mexendo com os pilotos. Os gringos ficam lá tirando fotos, ficam maravilhados. Qual o né? lugar mais frio, em termos de, não de temperatura? Torcida, assim, vai lá, senta e fica vendo a Fórmula 1. Tem um lugar assim que é mais Cara, ou os não? Estados Unidos era muito assim. Muito assim, né? Mas agora Porque não os Estados mais, Unidos como eu te preferia falei. a Fórmula Indy, né? Exato, a NASCAR. A né? NASCAR. E hoje não, hoje os americanos estão super apaixonados Tanto em pela Fórmula Miami 1. quanto Em Austin e em Las Vegas. Né? Então, hoje os americanos, mais os europeus são mais frios, né? Então, Na geralmente... Rússia, você foi? Na Rússia eu não fui, em Sochi eu não cheguei aí. Mas, enfim... Eu lembro que tinha até na África, em Kyalami, né? Kyalami, Você foi África lá? do Sul. Não, também não Não, fui porque foi anterior à minha... quando porque tinha aquelas coisas todas lá. Recentemente nós tivemos o grande prêmio da Bélgica, não, a última etapa aí. Na da Bélgica, em Spa-Francorchamps. Isso. Aquele pedaço que o piloto enfia 350 quilômetros lá, como é que é? Cara, é maravilhoso aquele lugar. Você já pilotou lá ou não? Não, já andei no safety car. Ah, né? tá, você andou? O piloto do safety car, Sim, o Bernie sim, Miranda, meu amigo, já deu uma volta com ele. Você deu a volta no Dei safety uma volta car? com Que ele, espetáculo, hein? Sensacional. Nossa, e ali... Cara, ali, porque a Eau Rouge, você tem a largada, você passa pela Lecombe e aí você desce. Você tem uma descida e aí a Eau Rouge, por que chama Eau Rouge? Eau Rouge que significa água vermelha em francês. Então tem um riozinho que passa ali embaixo, que tem umas pedras, e a pedra é meio vermelha, então a água parece que é vermelha. Então por isso que chama Eau Rouge. Então você desce, passa nessa pontinha e sobe, cara, com uma velocidade animal, entendeu? E de todos os lugares que eu fotografei, o lugar mais incrível é a Eau Rouge na Bélgica. Não tem nada igual. Ali tem hora vendo pela televisão, dá a impressão que o carro vai decolar, né? E lá em cima, cara, você sabe que o ponto é cego, ele não tá vendo o outro lado. Não tá vendo o outro lado. Então o piloto tem que ser macho para acelerar ali, sem estar vendo o outro lado, entendeu? E você falou, eu ia perguntar para você de piloto, né, rapaz? Naquele cockpit, antigamente era mais solto um pouquinho, você passava a marcha, hoje é tudo no dedo ali, aquela coisa toda. Mas o cara, para entrar ali, se não for um Satoru Nakajima pequenininho e tal, for maior, um Nigel Mansell já apanharia hoje para chegar lá e tal, não sei o quê. O cara tem que ser muito doido, não tem não? Tem que ser, cara. Meu Deus. E você sabe que ele senta ali, a bunda dele tá a 10 centímetros do chão. Do chão, né? Porque os pilotos ficam quase que deitados no cockpit, né? E os bancos, você sabe que são moldados de acordo com cada piloto. Com cada piloto. Então, é incrível isso, porque o banco é feito, o molde, ele entra ali, a gente, por exemplo, não consegue entrar, porque os caras são tudo magrinho e baixinho, então, a gente não cabe de jeito nenhum ali, entendeu? Então, e para acelerar daquele jeito, você sabe que a força G no pescoço dos pilotos é animal, né? Pode então, até você quebrar, né? pode reparar que os pilotos todos têm o pescoço largo, porque eles malham bastante o pescoço para aguentar essa força G durante você vê, às vezes só é 1h30, 1h40 de corrida, aguentando essa força G no pescoço. Não é fácil. Em termos de segurança, desde o início das baratinhas, dos acidentes fantásticos, de Niki Lauda quase morrendo queimado, de François Cevert morrendo, e tanta gente, aquela coisa toda, como que evoluiu, não? Evoluiu demais. Inclusive, recentemente, quando criaram o halo, que é aquela proteção que tem na frente... Ficou feio, mas... Todo mundo criticou, é feio. Eu critiquei, falei, e agora? Como é que eu vou tirar foto do rosto do piloto? É para você. Né? Só que, cara, os primeiros acidentes que o carro capotou e protegeu a vida do piloto, aí encerrou o assunto, né?
Então, hoje, a probabilidade de um piloto morrer na Fórmula 1 é quase zero, entendeu? Então, eles tomam demais, até com as áreas de escape, com todos os cálculos que são feitos na pista. Então, é muito, muito, muito seguro hoje a Fórmula 1. Esse ano nós tivemos a chegada da Cadillac na Isso, Fórmula 1. Tem um que sai, outro que volta, mas gira muito ali. Isso é interessante, né? Uma marca como a Cadillac. Você acha que é duradouro ou não? Acho que sim. Vai ficar? A Cadillac é da GM, né? Você sabe. E não só a Cadillac, a Audi também estreou esse ano na Fórmula 1 com o Bortoleto. Tá. Que o ano passado a Audi já era dona da equipe, mas ainda correu como Sauber. Certo. E esse ano estreou a Audi como equipe de fábrica, que inclusive está fazendo um excelente trabalho. A Audi desenvolveu todo o carro, inclusive o motor, o câmbio, tudo do zero, e está fazendo um bom resultado, né? Viu o Bortoleto aí, 8º lugar nas últimas duas corridas, né? E falando da temporada, pelo que você conhece, alguém tira o título do italianinho lá ou não? Não tira. O Kimi é sensacional como piloto. Eu vi, vou até citar a fonte aqui, Dr. Edson Mota, meu cardiologista, fã de Fórmula 1, conhece tudo. Ele falou assim, é o único piloto que, na opinião dele, competiria com Max Verstappen, no auge do Max Verstappen seria o Kimi Antonelli, daria uma briga boa, hein? Ele tem razão. O Verstappen entrou com 17 anos. Entrou com 17, e o Antonelli com 18, né? Com 18. O Antonelli tem 19 agora. Está liderando o campeonato, mais de 50 pontos na frente do segundo colocado. E o que mais me impressiona nele é a maturidade que ele tem para um menino de 19 anos. Por que eu vejo na Fórmula 1, o Beto, isso aí, você que tem esse conhecimento todo de Fórmula 1, eu fico olhando, parece que eles falam, na minha opinião, de leigo, bom, a Ferrari vai dominar 5 anos. Beleza, Ferrari, sai. Agora vem a Mercedes. 4, agora vem a Red Bull. E agora volta a Mercedes. A McLaren, o ano passado, que foi meio surpresa, que eu esperava o título da Red Bull de novo com o Verstappen. Verdade. Mas houve aquelas mudanças no regulamento, metade do ano, tal, e deu o Lando Norris lá. Por que acontecem essas mudanças que, de repente, tem uma equipe que está predominante e dá uma parada, surge outra? Calma, acho que tem dois motivos. Primeiro, que os ciclos da Fórmula 1, mas por que tem esse ciclo? Porque, por exemplo, os patrocinadores, os investidores, tem uma hora que cansam de colocar dinheiro. Então a equipe dá uma acomodada, dá uma diminuída. Os melhores profissionais dessa equipe que está ganhando acabam sendo contratados, engenheiros, pelas outras equipes. Você vê, a Red Bull perdeu 80% dos seus engenheiros. Só a saída do Adam lá. Do Christian Horner, o projetista lá, o Adam News? Não, puta, me falhou o nome agora. Que saiu e foi para a equipe nova agora. Eu sei quem é, tô com o rosto dele aqui, mas não tô lembrando o nome. O careca que tá na Aston Martin. Aston Martin. Adrian Newey. Esse é o gênio da Fórmula 1. É o gênio, mas você vê que a Aston Martin tá andando em último. Isso que eu achei, que eles iam já... Todo mundo esperava que a Aston Martin seria a equipe de ponta e não está acontecendo, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, então as equipes perdem os melhores profissionais para as concorrentes e aí vai caindo o nível. E aí o próprio pessoal dentro da equipe ganha, começa a perder um pouco. E a própria premiação que eles têm da FIA depois dos prêmios de campeão, que é uma grana muito boa, que ajuda ajuda demais no ano seguinte. Às vezes, por exemplo, se você é uma equipe é quinta, a outra é sexta, é $20 milhões a menos. Então, faz muita diferença você continuar no topo para conseguir receber uma quantia maior ainda da Fórmula 1. E os jovens pilotos, como a gente falou do Max Verstappen, que o pai dele, o Jos Verstappen, foi piloto e tal, e talvez ficou mais fácil, e agora o Kimi Antonelli aí e tal. Os jovens pilotos ainda tem aquela história do patrocínio, o pai tem que pagar para ele correr, porque é difícil arrumar uma vaga numa equipe que está na Fórmula 2, na Fórmula 3. Como é que está funcionando isso? Calma, hoje os pilotos já são apadrinhados desde as categorias de base. Então a gente tem, por exemplo, o Rafael Câmara, que está correndo na Fórmula 2, brasileiro, que é um piloto sensacional. É aquele de Minas ou não? Não, ele é de Pernambuco. Aquele de Minas tinha o nome Sete... É o Sérgio Sete Câmara. Sete Câmara, tá, que o pai dele era rico, lá dono do Atlético Mineiro. O pai dele foi presidente do Atlético Mineiro e tal. Esse não vingou? Não vingou. Ele está na Fórmula E agora. Tá. Agora, o que acontece? O Rafael Câmara é um piloto maravilhoso. Ganhou a Fórmula 3 na estreia o ano passado e está indo muito bem. Inclusive, ganhou a Fórmula 2 esse fim de semana lá em Spa. E o que acontece? Ele é da academia de pilotos da Ferrari, de novos talentos da Ferrari. Então, ele já é apadrinhado pela Ferrari desde agora, entendeu? Então, hoje é isso. Os pilotos entram nessas academias que vão formando os novos pilotos, porque hoje o patrocínio tem que ter muita grana para bancar. Tem um caso clássico na Fórmula 1 que é o Lance Stroll, que o pai dele é o dono da Aston Martin, né? Então ele tá lá como patrocínio. Esse é o clássico. O canadense lá. Só que o pai comprou a equipe. Entendeu? O cara, o bolso dele é fundo, ele comprou a equipe. E vai gastando. E uma outra coisa,
Estamos aqui conversando com o Beto Issa, maravilhoso, profissional, Vale Paraibano, moço de Aparecida que mora em Guará e que lançou esse livro aqui há alguns anos atrás com fotos maravilhosas da Fórmula 1. Daqui a pouco ele fala do livro, mas nessa primeira parte aqui, são tantos assuntos que acho que ainda vão ter que fazer uns 2 programas com o Beto Issa aqui, que está conosco na CIT TV. O torcedor da Ferrari é o mais apaixonado do mundo? Não com tem certeza, igual. Não tem igual. E tem torcedor da Ferrari no mundo inteiro. No né? mundo inteiro. E principalmente os descendentes de italiano, como a gente tem muitos aqui no Brasil e na Argentina, né? Então eles são apaixonados pela Ferrari. A Ferrari é uma... E você sabe que os italianos torcem mais pela Ferrari do que por um piloto italiano. Se tiver uma Ferrari disputando o título no final de temporada, Isso. com um piloto brasileiro ou americano e um italiano correndo por outra equipe, eles torcem pelo piloto ao contrário brasileiro da maioria dos países, como nós aqui, sempre torcemos pelo piloto brasileiro, né? Os outros é que se dane. É que a Ferrari é um ícone da Itália. É uma instituição mundial, não tem jeito, né? É a maior equipe da história da Fórmula 1? É a única equipe que correu todas as corridas de Fórmula 1 desde a da primeira em 1950. Que coisa, hein? É. Bom, e aquela pergunta clássica, quem é o maior piloto da história da Fórmula 1? Cara, mas essa é uma pergunta que eu ouço muito. Claro. Não podia deixar. Eu digo o seguinte, o Ayrton Senna, em uma volta lançada, ainda é o melhor piloto de todos os tempos. Daquela corrida na em uma volta. Você lembra que ele partia só para fazer a pole position faltando 5 minutos para acabar o treino, lembra disso? Lembro. Que ele se largava e batia. E a maior largada dele lá na chuva em Silverstone, que ele saiu lá de trás. Na verdade foi em Donington. Donington, foi Donington, não. Foi na Inglaterra. Porque era um grande prêmio da Europa, na Inglaterra. Então foi, que lá ficou marcado também. Ela foi maravilhosa. Então, numa volta lançada, o Senna ainda é o maior piloto de todos os tempos. Agora, um piloto mais completo que eu diria, eu acho que é o Hamilton, tá? Por tudo que ele alcançou. O Schumacher também foi os dois, tem 7 títulos, tanto o Hamilton quanto o Schumacher. Só que o Schumacher ele foi muito inteligente. Ele corria pela Benetton e aí ele foi contratado pela Ferrari. Ele levou todo o time técnico que ele tinha na Benetton para a Ferrari. Ele já tinha sido campeão na Benetton um ano, né? Foi campeão na Benetton, levou todo o time para a Ferrari e aí ele construiu a estrutura da Ferrari. Que estava em baixa na época. Estava em baixa na época. Então o Schumacher tomou pau 2, 3 anos na Ferrari para depois ser campeão várias vezes pela Ferrari. Então ele teve esse mérito de levar o time técnico e desenvolver. Então, quer dizer, ele não só foi um bom piloto, como um bom manager para administrar e para trazer bons talentos para a equipe dele. O Verstappen também é um fenômeno como piloto, né? Eu acho que hoje é o melhor piloto do grid. Agora, o Senna, na volta lançada, não tem igual. Então, esses tem aquela velha história do melhor, o maior, né? O mais completo. Tem isso aí que você coloca, porque tem muito cara bom, né? Isso. Para fazer. Tem muita variável, né? Para você escolher o melhor. Para conseguir. E para a gente fechar o primeiro bloco aqui, o Beto Issa, me lembro assim, o Senna corria na Lotus, e quando ele ganhou a primeira corrida dele, 21 de abril de 1985... Caramba, você tem uma memória fantástica. Foi o dia que morreu Tancredo Neves. Isso, foi a primeira vitória do Senna com o Lotus, depois... Foi no Grande Prêmio de Estoril, em Portugal. E daí ele saiu, o Piquet estava embaixo, foi para a Lotus. E não conseguia fazer nada. Aí eu falei, é o braço. Eu acho que o Senna tinha um braço mais potente do Piquet para pegar um carro e meter 200 por hora nele. Tem esse caso do piloto ser melhor que o carro? Tem, com certeza. A gente lembra, inclusive, do Senna, em 84... Quase ganhando o GP de Mônaco com a Toleman. Toleman, que era um dos piores carros do grid. Isso. Na chuva, o Senna Ele levou o carro nas costas. Levou nas costas. Só não ganhou porque o diretor de prova era francês. Ele ia passar o Prost e ia ganhar a corrida. Aliás, na linha de chegada ele já estava quase ultrapassando o Prost. Ia ganhar a corrida. O diretor de prova finalizou, valeu a última volta e ele não ganhou. Não ganhou a corrida. Então ele já teria ganhado a corrida já em 84 na Toleman. Seria um fenômeno. São Bento de Sorocaba, campeão brasileiro, né? Seria mais ou menos assim, né? Com uma coisa assustadora. Gente, nós estamos conversando aqui com Beto Issa, fotógrafo oficial da Fórmula 1, autor desse livro aqui maravilhoso, que eu tenho a honra de ter que ele me deu, autografado, mas com fotos extraordinárias que ele vai falar um pouquinho mais para a gente aqui. Ele que vai contar muita história ainda de Fórmula 1 aqui. É o nosso entrevistado do City Sport desta terça-feira na City TV. Vamos dar uma paradinha, toma uma água e a gente volta já.
São José dos Campos tem tudo o que você precisa e agora ficou fácil encontrar. Com o Achei São José dos Campos, você encontra comércio, serviços e lazer em segundos, direto do seu celular. Prático, rápido e feito para quem visita ou vive em São José dos Campos. Achei São José dos Campos. Baixe agora e descubra a cidade na palma da sua mão. E nós estamos de volta com o nosso City Esporte aqui na City TV. Estou folheando aqui este livro maravilhoso, Pitwall, Beto Issa, 50 anos de velocidade Não, da 30, luz. 30. Estou aumentando aqui, 50, Tô velho, 30, mas nem aumentando. Mas valoriza mais, 30 anos. Nosso convidado mais do que especial hoje, Beto Issa, fotógrafo oficial da Fórmula 1, Vale Paraibano, está conversando conosco aqui. Primeira parte já falando muito da Fórmula 1. Vamos começar a segunda parte falando desse livro aqui. Por que você resolveu escrever o livro, fazer o livro? Calma, tem aquela velha frase, né? Que a gente só tem que ter um filho, plantar plantar uma uma árvore árvore e e fazer escrever o o livro, né? Então eu sempre, e claro que eu sou um profissional de imagem, então eu sempre quis colocar minhas fotos num livro, né? Para contar minha história e tudo. E aí, bom, fui procurando parceiros que a gente pudesse desenvolver esse projeto. E como em 2021 eu completei 30 anos de fotografia na Fórmula 1, eu achei que era uma marca interessante para daí lançar o livro. Então começamos a desenvolver o projeto em 2021, que acabou sendo lançado em 2023. Quantas fotos tem aqui? Aí tem mais ou menos 170 fotos. Você... Essa foi a grande desafio, foi esse. Qual o seu arquivo? Ah, você cara, tem, aqui eu tenho milhões de milhões, fotos. Meu Deus do céu. Muito mais agora que é digital. Digital, né? Então eu vou guardando Você os tem muita HDs. foto de papel guardada? Não, eu tenho foto de slide, né? De slide. Papel não? Não, porque na época era o slide que era escaneado e que virava a produção de uma revista, entendeu? Então minhas fotos são guardadas em slides, em fotos antigas. E aí você teve a ideia de lançar o livro, teve o apoio e... Isso. Na verdade, a gente aprovou pela Lei Rouanet, que aí conseguiu incentivo, né? Conseguimos incentivo e aí a produtora, a Dialeto, que fez esse livro, me propôs, você não quer fazer também um documentário em paralelo ao livro? Aí eu falei para eles, eu não pensei nisso, mas daí então a gente captou dois projetos, um para o livro e um para o documentário. Documentário você não fez ainda? Não, já lancei. Já lançou também? Já, chama Pitwall, mesma coisa, vou mandar o link para você assistir. Ficou muito legal também e já está aí, está sendo divulgado já, muito bom. O livro tem à venda ainda? Como é que está? Tem à venda, as pessoas podem entrar no meu site, que é www.betoissafotos.com, no plural, fotos.com, sem BR. Entra lá que tem o link para adquirir o livro e aí continua sendo vendido por esse canal. Como é que foi assim a recepção do público da Fórmula 1, seus amigos, o pessoal Foi maravilhosa, né? Foi legal? Foi, muito legal. O prefácio do meu livro foi escrito pelo Reginaldo Leme. Oh, que figura, hein? O Reginaldo Leme, eu sou o principal fotógrafo do anuário que ele faz até hoje da Fórmula 1. Faz ainda, né? Então, um grande parceiro meu, então eu tive o orgulho e o privilégio de ter ele escrevendo o prefácio do livro. O livro é em português e inglês, então também dei para vários amigos. Dei para o Zac Brown, por exemplo, diretor da McLaren. Dei para o Felipe Massa, para o Rubens Barrichello. Enfim, para todos os meus amigos na Fórmula 1. Para o Gabriel Bortoleto, também ganhou o livro. Enfim, Bacana. O Reginaldo Leme tem mais de 50 anos de Fórmula 1, tá certo? Muito mais, É o maior conhecedor da Fórmula 1 da mídia brasileira? Com certeza. Com certeza. Desde o tempo do Estadão, lá de 1970. Então, o Reginaldo era jornalista do Estadão e ele esteve no primeiro título do Emerson em 72 em Monza. Ele era o único jornalista brasileiro presente. Quer dizer, o Wilson Fittipaldi, o Barão, narrou a corrida pela Rádio Jovem Pan. Eu me lembro. E o filho dele foi campeão mundial pela primeira vez. Teve uma corrida que o Emerson ganhou, ou foi 1º de maio, ou 7 de setembro, que era um feriado, tinha 12, 14, ia os alunos lá de Suzano, da minha terra, a gente tinha aí todo mundo da escola para o ginásio, um ginásio coberto, Paulo Portela na época, para a gente poder fazer atividades ali que eram referentes a atividades ao dia da escola no dia. E aí,
Olha, a Fórmula 1 não tinha em 72 tanta divulgação, mas a Jovem Pan já cobria Já fazia, com, né, a com o transmissão. Barão, né, Isso. com o Wilson, e acho que a Jovem Pan, a Bandeirantes com o Flávio Araújo também. E o locutor lá no ginásio colocou, olha, vamos ouvir agora o brasileiro Emerson Fittipaldi está ganhando a corrida, aí colocou a última que volta legal. no ar. Aí nós ficamos tudo ouvindo assim, né, porque ninguém tinha televisão, né? Quando Emerson, aquela criança, tal. Foi um primeiro que eu lembro, assim. Magia do rádio. Do rádio, né, que é... Sabe que meu pai sempre gostou muito de rádio, então eu e meus irmãos, a gente criou ouvindo rádio, É, né? né? Fiore Giliotti. Eu sou apaixonado por rádio. Balão subindo, balão descendo, cabeça né? na bola, sai pela lateral. Isso, é. Crepúsculo de jogo, torcida então, brasileira. A magia do rádio Não é tem. fantástica, né? Por isso que cara? até hoje eu sou contra a gente colocar a imagem do radialista no corpo, porque rádio, a gente fala, a gente proseia, feição é com a televisão, Exato, tá certo? Então, mas hoje mudou tudo, tá tudo no YouTube. Mas a magia do rádio é você ouvir, você imaginar aquele cenário, aquilo né? tudo, né, de jogo, dessas coisas de Fórmula. Imagina vocês naquele ginásio ouvindo aquilo. Ouvindo lá o lá em locutor, Monza, na Itália. espetacular. Foi negócio, assim, sensacional. Dos pilotos mais antigos, que se você pegar lá desde o argentino lá, O Fangio, Romano Fangio. 5 vezes campeão. 5 vezes campeão. Depois vem para os anos 60. Eu me lembro de Jack Stewart e uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse o seguinte: Jack Stewart foi 3 vezes. O escocês voador. Isso. Todo mundo era voador. Escocês voador, tricampeão. Quando eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 pela revista Placar, aí tinha lá, né, o Lemir Martins acompanhava a Fórmula 1. Lemir foi meu mestre. Fantástico. Trabalhei né? com ele muito tempo. E aí o Jack Stewart dizia o seguinte: Gaúcho, Lemir Martins. Aí fala assim: o campeão é o campeão, o vice é o primeiro dos últimos. Jack Stewart. É uma grande verdade. Eu né? nunca esqueci isso. Falou em 71. Ele estava disputando com o Jack Ick. Jack Hicks. Jack Hicks, né? Os dois que era disputando. Belga, disputando o título aí, 70, 72. Depois veio o Piquet em 70. Eu acho que o Stewart ganhou em 73 ainda. Depois foi. Isso, 73 ganhou com a Tyrrell. Com a Tyrrell, né? Isso. Aí foi mudando. Daqueles pilotos desses mais antigos aí, é igual a gente fala de futebol, Beto, isso que é mais comum, o pessoal querer comparar, na minha opinião, o Messi com o Pelé. Fala, esquece. Não tem comparação. Igual o Negão, né? não tem, esquece. tem. Bobagem. Aliás, são parentes. O Messi disputou 3 finais e não ganhou nenhuma, você sabe, né? É verdade. Os 3 jogos empataram. Os 3 jogos que ele disputou na final empataram. Os 3, perdeu 2 na prorrogação e ganhou nos pênaltis. Exato. E outra coisa, ele foi campeão pela primeira vez mundial com 35 anos. Pelé foi com 17. Quer dizer, não tem comparação. Não tem comparação. E aí também não dá para comparar. Mas esses pilotos antigos com os novos, a diferença era muito grande, era mais difícil de pilotar, era mais fácil? Calma, eu acho que, tem alguns fatores. Primeiro, por exemplo, o Romano Fangio não ter morrido na pista já é um milagre, entendeu? Porque naquela época, na década de 50, 60, em cada temporada morriam 3, 4 pilotos. Então o Fangio tendo conseguido ser 5 vezes campeão e não morrer nas pistas já é um absurdo que ele conseguiu. Agora, não se compara, né? O piloto ficava daqui, da cintura para cima, para fora do carro. Para fora do carro. E era o capacete era um negocinho de couro, né? Que não segura ninguém, entendeu? Então, agora hoje, você vê, mesmo ainda na época do Senna, o câmbio era manual. Então, outro dia eu entrei no carro do Senna de 91, entrei dentro dele. Tá onde? Lá em São Paulo? Em São Paulo. Então, o volante, acelerador e freio e o câmbio aqui do lado, e mais nada. Tinha um botão que era para tomar água e um botão para falar com o box, e acabou. Hoje você vê que é quase que um videogame, né? O cara tem que fazer um curso primeiro para operar E você sabe que ao longo da volta, hoje o piloto está mudando o balanço de freio da frente para trás, agora tem que administrar energia, entendeu? Então, é incomparável aquele tempo com esse. Naquela época era muito mais braço, muito mais força física, e hoje cabeça conta muito também. Para você administrar durante a volta tudo isso que o piloto tem que cuidar durante a volta numa corrida, né? Eu queria que você falasse sobre o caso do Felipe Massa, que pleiteia o título de 2006, aquela coisa toda, quando 2008. 2008, Nelsinho Piquet bateu lá foi em Singapura? Foi em Singapura. De propósito, mandado pelo Flávio Briatore. Flávio Briatore é o Tião Gavião, é o terrível da Dick Vigarista. Dick Vigarista da Fórmula 1, né? O legítimo Dick Vigarista. Fórmula 1 ele se baseou no Dick Vigarista, que é anterior a ele. Uma corrida maluca, né? É justo isso? Cara, o Cabo, eu presenciei tudo com o Massa, né? Em 2008 eu fotografei várias corridas dele. Essa corrida você estava ou não? Tava. Eu presenciei tudo que aconteceu.
E, na verdade, o Massa perdeu o título por 1 ponto para o Lewis Hamilton naquela corrida aqui em Interlagos, que inclusive tem no meu livro a foto, quando o Hamilton ultrapassou o Timo Glock na última curva. Ou seja, o Massa cruzou... Que os brasileiros disseram que o time Glock abriu para ele passar. Não tinha condição mais, né? Na verdade, como é característico em Interlagos, começou a chover faltando 3, 4 voltas. E aí virou um sabão. O Timo Glock não conseguiu ficar na pista e o Hamilton, mais habilidoso, ultrapassou. Então, mas o Massa perdeu o título por 1 ponto. Aí, além daquele episódio de Singapura, eu estava na corrida do Massa, por exemplo, na Hungria. O Massa liderou a corrida inteira na Ferrari e o motor quebrou faltando 1 volta para acabar a corrida. Então já perdeu 20 pontos ali. Então, não diria que foi só aquele episódio de Singapura. Então, talvez o Massa tenha sido o campeão moral daquele ano. É o Brasil de 78 na Copa do Mundo. Exatamente. Mas reivindicar isso na justiça, não sei se é o caminho. Eu também não gosto. E também outra coisa, aí o pessoal fala, beleza, você que foi campeão, mas quem vai falar dele agora? E outra coisa, 20 anos depois... Se fosse um ano seguinte, todo mundo viu, foi uma falcatrua, tira o título aqui, como aconteceu da UEFA Champions League em 93, o Olympique de Marseille, ele foi campeão, mas daí tiraram o título dele porque ele tinha ficado provado que corrompeu todo mundo. Tiraram o título e deram para o Milan. Né? Não, mas foi assim, de imediato. Agora, 20 anos depois, o Felipe Massa... Vamos fazer uma corrida em Interlagos, você vai pegar a taça. Não tem graça mais, né? Não tem. Fica ele registrado como... Acho que ele vai ficar mais rico, porque ele já é milionário, vai ganhar mais uma grana aí. As primeiras decisões do tribunal lá em Londres já foram favoráveis a ele. Né? Então acho que ele vai ganhar uma grana aí, entendeu? E do Brasil, além do Bortoleto, tem uma escola boa ainda aí, da molecada? Como é que tem? O maior talento é o Rafael Câmara, o Rafa Câmara, que eu falei, que está na Fórmula 2. Já é da academia de pilotos da Ferrari e tem grande chance de entrar na Fórmula 1 ano que vem, talvez na equipe Haas, que a equipe Haas corre com o motor Ferrari, então a Ferrari acaba tendo alguma influência lá dentro. O Rafa Câmara já fez um teste na Fórmula 1, 2, aliás, e andou muito bem, segundo o que eu ouço lá nos bastidores do paddock da Fórmula 1. Então acho que ele tem grande chance de entrar o ano que vem. Esse caso de equipes igual a Red Bull, que tinha a sua equipe fortíssima e tal, mas que emprestava, cedia motores para outra equipe. Teve aquela corrida lá que, para ganhar um ponto, não deixar o outro, para fazer a volta mais rápida. Eu não lembro se era o australiano lá, que o Daniel... Não, era o Mark Webber, Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, que fez a volta mais rápida, porque o na verdade... Eu estava com o motor... aí atrapalha, dá uma duplicidade, assim, eu tenho minha aqui, mas a outra com o meu motor lá, vocês dão uma seguradinha aí, tem isso? Tem isso, né? Claro que tem. Quer dizer, ele corre praticamente com 4 carros. Vamos te dar um exemplo clássico. A Mercedes fabrica os motores. A McLaren corre com o motor Mercedes. Aí, na hora de privilegiar, vai privilegiar quem? A Mercedes com o motor Mercedes. Até existe uma desconfiança da McLaren que a Mercedes deu um motorzinho meia boca para ela esse ano, entendeu? Você vê que a McLaren foi campeã ano passado, esse ano caiu demais. Caiu demais. Então a desconfiança é que a Mercedes tem um motor classe A, digamos, e o classe B vai para a McLaren, entendeu? O que não é difícil. Eu imagino que seja. Fórmula 1 tem, né? Umas falcatruas ali que... Eu digo para todo mundo, a Fórmula 1, o pessoal mexe com milhões de dólares. Nossa. Então ali é um querendo comer o outro vivo, entendeu? Então não tem, é uma competição gigantesca e que estão milhões de dólares em jogo, entendeu? Então O que você lembra da Copersucar? Bom, eu era moleque na época, né? Me lembro do Emerson Fittipaldi falou, agora vamos ter a nossa própria equipe. Exato. Então, quando o Emerson era piloto da McLaren, e aí em 75 ele deixou a equipe McLaren e assinou com a Copersucar a partir de 76. Levou o irmão dele, o Wilsinho. O Wilsinho, na verdade, era o dono da equipe. Tá. E aí todo mundo falou, esse cara tá ficando louco, né? E no fim, aconteceu tudo aquilo que aconteceu com a Copersucar. Agora, se a gente colocar em perspectiva... O Adrian Newey, que você falou, que é o melhor portista da Fórmula 1, você sabe onde ele começou? Não. Na Copersucar. É mesmo? A Copersucar foi a primeira equipe dele na Fórmula 1. E vários outros talentos que cresceram depois, que alguns estão até hoje na Fórmula 1, começaram na Copersucar. Então a Copersucar, considerando que era uma equipe brasileira, inclusive fazia coisas no túnel de vento da Embraer, aqui em São José dos Campos. Então, os caras fizeram um trabalho maravilhoso naquela época. Agora, o brasileiro só aceita ganhar, então virou um pouco de chacota aqui, quando a Copersucar não ganhava. Então isso foi tirando patrocínio, foi tirando prestígio deles e a equipe acabou... Durou 2 anos só? Não, durou mais. Durou de 76 a 81. 5 durou anos. Mais, tá. Durou mais.
E o Zé Carlos Patti, o Moco, ganhador de uma corrida só no Brasil. Então, Ele morreu 2 anos depois de um acidente. Morreu 2 anos depois num num acidente de aéreo. helicóptero. Não, de avião. Ah, de né? avião? Ele De avião. pilotando, bateu na Serra da tá. Cantareira, ali perto de São Paulo. Onde teve dos Dos Amamonas, Santa, exatamente. Lugar bravo ali. E o Passi, na Fórmula 1, se dizia que ele seria um futuro Então, campeão isso que eu ia mundial. perguntar, ele tinha esse... né, Tinha essa fama. fama de que... Tinha essa fama que seria inclusive foi cotado até para correr por grandes equipes, McLaren, Ferrari, né? Ele ganhou no Brasil com qual equipe? Ganhou no Brasil. Foi a única corrida que ele ganhou, né? Foi. 75. Acho que com Marte, se eu não estou enganado. Tá. É. Acho que com a equipe Marte. Sujeito à confirmação. Roberto, você tem acesso aos pilotos, assim, hoje deve ser muito mais difícil, porque eu vejo lá o Lewis Hamilton com aquela assessora dele, que não dá, limpa até a sapatilha dele, cuida aqui, pega a mochila dele, não sei o quê, todo mundo assim e tal. Hoje está desse jeito, era diferente, por exemplo, há 20 anos atrás, você chegar num piloto era muito mais fácil, hoje não chega, como é que é para vocês? Muito mais fácil, acho que até um paralelo com o futebol. Hoje, os pilotos, qualquer declaração que ele dá, qualquer entrevista que ele dá, tem assessora gravando o que ele fala, para eventualmente censurar ele depois. Uhum. Você não devia ter falado isso ou aquilo. Então, há 20 anos atrás, eu sentava com os pilotos para conversar, saía para jantar com os pilotos à noite. Né? Inclusive, tive o prazer e o orgulho de ter jantado com o Senna uma vez, né? Em Silverstone. Então, hoje em dia, isso não é mais possível. Primeiro porque eles têm grandes compromissos com patrocínio, têm de jantares com convidados, enfim. E na própria pista, o piloto não tem liberdade de parar e conversar com o jornalista. Tem que estar sempre com o assessor do lado e os jornalistas têm que marcar essa entrevista. Você não pode, você não pode abordar um piloto no paddock, fala uma palavra, ninguém fala. Como é também no futebol, Sim, né? hoje é assim. Você sabe, antes você entrava no campo, você entrava do lado do no jogador. vestiário, acabava o jogo, você entrava no vestiário para entrevistar o jogador exato. tomando banho. Quer dizer, Exatamente. Né? Hoje não, hoje ou é uma coletiva ou você não consegue falar com ninguém. Não tem jeito. Então na Fórmula 1 é exatamente a mesma coisa, né? E acho Piorou muito isso. E a Fórmula 1 que tem um ganho muito maior, cujo, né, o que gera ali de riqueza é mais do que o futebol. Isso. Inclusive, né, eu acho que é mais restrito ainda, né? É mais restrito. Tem o chamado piloto Boa Praça? Tem. Bastante. Tem, sim. O mais novo, aquele que está chegando, tudo sempre bem. é mais Boa Praça. Mais Boa Praça. Depois que ele ganha 2 corridas, ele, vou ver e tal. Aliás, uma qualidade do Kimi Antonelli, que trata a gente super bem ainda, mesmo ganhando já 6 corridas esse ano, continua um piloto muito humilde e molecão do jeitão dele. Né? O Gabriel Bortoleto também, um piloto muito legal, que me dou muito bem. Mas das estrelas, assim? Das estrelas, o Hamilton é um mala. Imagina. É um mala, Às vezes eu vou tirar foto dele, ele põe a mão na frente. Ele faz isso com vários fotógrafos, né? Então o pessoal acha aqui no Brasil que o Hamilton é gente boa e o Verstappen é o mala. É o contrário, na verdade. O Hamilton é mala com a gente, com os jornalistas e com os fotógrafos. E o Verstappen é muito objetivo, muito alemãozão, apesar de ser holandês, né? Mas eu me dou muito bem com ele, por exemplo. Me dou muito melhor com o Verstappen do que com o Hamilton, por exemplo. Então, às vezes, o que você vê na TV não é o que acontece na realidade, né? Lá, entendeu? O Hamilton explora o Ayrton Senna, né? Isso, corre exato. com o carro da McLaren, bota o capacete verde e amarelo e ganha a torcida, né? Exatamente. E o Verstappen, o que ele tem de brasileiro é ser casado com a Kelly Piquet. Kelly Piquet, a filha do Piquet. Já, inclusive, tem filho, né? Já tem um netinho, uma filhinha, netinho brasileiro. Exato. Que vem por aí. E assim, eu queria que você, das corridas todas que você fez, teve alguma que impactou mais por conta de um acidente ou por conta de um resultado ou alguma coisa assim que falou, rapaz, esse aqui foi bravo. Teve alguma assim ou não? Cara, as corridas mais marcantes são quando é decidido o título mundial. Então, por exemplo, a corrida que o Massa perdeu o título por 1 ponto pro Lewis Hamilton em 2008 marcou demais. Outras corridas que eu presenciei, o Schumacher sendo campeão mundial, o Hamilton sendo campeão mundial. O Schumacher também era Dick Vigarista? Era demais, né? demais. Né? Dick Vigarista demais. Tem até um sorrisinho de Dick Vigarista. O Schumacher era assim. Eu queria saber de você o seguinte, aquele primeiro título do Max Verstappen 2021... Não, mas só desculpa respondendo ainda a pergunta anterior. E todas as corridas que eu estive presente, que morreu algum piloto, também foram muito marcantes. Você lembra quais? Lembro. Eu tive uma corrida que morreu o Greg Moore, lá em Fontana, nos Estados Unidos, na Fórmula Indy. Um acidente horrível, cara. Morreu na hora, na batida. Depois, recentemente, o Jules Bianchi, que era um piloto da Fórmula 2, que morreu em Spa, exatamente na curva, na Eau Rouge que você citou. Que também, naquele ponto cego que eu te falei, ele escapou, bateu no muro e morreu também.
E no dia seguinte estava a mãe dele no grid segurando o capacete dele. Eu até fico arrepiado de falar. Pois é. E eu fotografando aquilo, cara. Você imagina? A mãe do piloto segurando o capacete dele, ele não existe Não mais, existe entendeu? mais. Então esses momentos quando o piloto morre na pista são muito marcantes também. Queria que você falasse, aquele primeiro título do Max Verstappen, lá em Abu Dhabi, 2021. cujo diretor da prova depois foi afastado. Era o lá, Michael Masi. Aquilo ali foi meio arrumado, não foi, não? Cara, Carlos... Assim, ó, vai terminar a corrida, o campeão está aqui com todo mundo andando a 50 por hora. Cara, não, vamos liberar e ver... Para ser bem sincero para você, a gente teve uma corrida recente agora em Silverstone que acabou em bandeira amarela, você lembra, né? Enfim, a corrida acabou em bandeira amarela. É super frustrante. É broxante, para falar português, claro. Verdade. Entendeu? Então, eu acho que naquele ano, você vê a última corrida do ano, os dois disputando o título pau a pau, você encerrar em bandeira amarela seria muito broxante, entendeu? Então, eu acho que o diretor de prova teve uma intenção muito boa em encerrar daquela maneira. Só que talvez ele não tenha feito o equilíbrio certo, porque o Verstappen estava com o pneu novo que tinha trocado e o Hamilton não. Então, acho que foi uma casualidade que o Verstappen acabou sendo beneficiado. Mas não acho que teve dolo, má fé, nada disso, entendeu? Não é assim, o inglês falou, o cara roubou pro Verstappen, ele sabia, tal. Ele tomou uma decisão que eu acho que foi correta, o diretor de prova, de encerrar sobre bandeira verde, e naquela circunstância o Verstappen foi beneficiado pelo que ele trocou o pneu e o Hamilton não. Só por isso, não houve intenção de beneficiar o Verstappen naquele caso, entendeu? Minha opinião, pelo menos. A Fórmula 1, agora no Brasil mudou de transmissão de novo, teve na Bandeirantes muito tempo, não é porque eu trabalho na Bandeirantes, mas eu costumo falar assim, viu, Roberto? A Fórmula 1 estava meio que jogada ali, era como um cidadão do bem que andou meio perdido, e aí veio alguém, trouxe ele de volta, ele se reergueu, ficou fantástico. Opa, volta, porque a Bandeirantes pegou a Fórmula 1 meio embaixo, mas botou lá em cima um trabalho espetacular. Não, repito. você tem toda a razão. A Band fez um trabalho maravilhoso na Fórmula 1. Entendeu? E aí perdeu agora, porque lógico que a Globo tem muito mais dinheiro do que a Band, não tem nem comparação. Na verdade, a Globo ficou com o cotovelo doendo, né? Porque a mudança da Band para a Fórmula 1 foi exatamente nessa fase que a Fórmula 1 voltou a decolar, como eu te contei. Surgiu o Max Verstappen e a disputa espetacular com o Hamilton, que ganhava, corridas. Como disse o Galvão Bueno numa corrida, ele ganhou, a primeira vez que ele ganhou uma corrida com 3 pneus só lá em cima, lembra? Exato, era muito fácil para ele. E aí a Fórmula 1 ficou sensacional na Band, agora voltou para a Globo, que não transmite todas as corridas em TV aberta, joga lá no Sport TV e tal. Não transmite o pódio, não transmite a Band fazia um trabalho, era uma hora e meia antes, uma hora depois, era um negócio sensacional. O torcedor, eu vi que muita o Sérgio Maurício gente com uma narração maravilhosa. Né? O narrador da Globo hoje está difícil. Está difícil, não tem. Aliás, não sei por que não recontrataram o Sérgio Maurício. E aí hoje a gente vê assim. No mundo inteiro, como é que é a cobertura? O pessoal tem uma cobertura grande mesmo? Tem. Quer dizer, varia de país para país, né? Mas tem grandes equipes fixas na Fórmula 1. Por exemplo, a emissora Sky. Tem a Sky italiana, a Sky alemã, a Sky inglesa, que transmitem a Fórmula 1. Aí você tem, né, nos Estados Unidos, a ESPN, e assim por diante. A Fuji TV no Japão. Então, essas são as emissoras que detêm os direitos na Fórmula 1 no mundo inteiro. Agora, a maioria dos casos hoje da Fórmula 1 é TV fechada. São raros os países que transmitem em TV aberta gratuitamente, como é aqui no Brasil. Que eu vi isso aí. Já está nesse caminho aí. Você estava em Imola em 94? Não estava, não. Seria um trauma que eu teria levado para o resto da vida. Porque em 94, como eu te contei que eu comecei em 91... eu fotografei 3 corridas aquele ano. Então, eu fotografei o GP do Brasil, que foi a primeira etapa do ano. Depois teve uma corrida no Japão e a terceira etapa foi em Imola. Eu não estava e o Senna, infelizmente, que acabou falecendo em Imola. Né? Ali foi, por aquilo que você conhece da história do Senna, com quem você teve amizade e tudo mais, a gente sabia do ímpeto dele. Eu até falo hoje um parênteses aqui, o Beto, porque ele estava na McLaren que estava mal. Certo. E a Williams estava voando. Aí ele fez questão. Ele deu um jeito ali, bateu. Eu vou para a Williams. E aconteceu aquilo, tá vendo aí? Não era para ir, filho, calma. Sei lá, se é que tem e tal. Que, na verdade, a Williams, em 93, tinha todo o efeito solo, toda a parte automática do carro. Em 94, a FIA cortou tudo isso. Por isso que o carro da Williams caiu muito, depois acabou se recuperando e sendo campeão ainda no ano, em 94. Se o Senna tivesse continuado vivo, ele teria sido campeão em 94.
Mas, infelizmente, naquelas 3 primeiras corridas estava muito ruim Muito o ruim. resultado dele. Né? E ali, E o Schumacher dominando com a Benetton, É. o Dick Vigarista. e ali você acha que ele estava daquele jeito, eu não posso ficar aqui, eu tenho que melhorar, e aí arriscou demais? Sim, ou foi com certeza. Foi mais falha dele, na sua opinião, do que do foi carro? falha dele, Carmo. O Senna, lembrando que ele largou na pole, naquela corrida de Imola, e o Schumacher na cola dele. E um dia não tinha morrido um outro piloto, lá, Sim, um alemão? o Roland Ratzenberger, um austríaco. Inclusive, quando eu vou sempre para o circuito, em Imola, eu tenho... Lógico que tem a homenagem ao Senna e tem uma curva onde o Ratzenberger morreu, que tem uma homenagem para ele Foi também. perto, no mesmo lugar? Não, distante. Tá. O Ratzenberger foi mais no miolo. Mais no miolo. O Senna morreu na Tamburello, que era a primeira curva, reta curva depois da linha de chegada. Do ponto de vista humano, não devia ter corrido no domingo, né? Em respeito à memória do piloto que morreu. Mas aí os interesses comerciais... Lógico, não se vai. Inclusive, diz a lenda que o Senna morreu na pista. Que reanimaram ele, levaram para o hospital para oficialmente ele morrer no hospital. Para não dizer que morreu lá e tal, Isso, né? exato. Bom, aí foi um negócio traumático mesmo que a gente... Tá. O Bortoleto tem condições de ser um novo Senna, um novo Piquet ou não? Não, novo Senna, não sei, cara, acho que é um exagero. O Bortoleto é um excelente piloto. Ele foi campeão na Fórmula 3 no seu ano de estreia e na Fórmula 2 no seu ano de estreia, o que é um fenômeno que ele conseguiu. O trabalho que ele está fazendo na Audi é maravilhoso, que é uma equipe, como eu te disse agora há pouco, desenvolveu o motor, desenvolveu o câmbio, desenhou o carro do zero, construiu o carro do zero. E o Bortoleto corre com o Nico Hülkenberg, alemão, que já tem mais de 300 GPs. É o mais antigo da Fórmula 1? Tá com Acho que 40, o Alonso é o mais antigo, ele é o segundo mais antigo. Exato, o Alonso. Mas o Bortoleto está batendo o Nico Hülkenberg esse ano, então que já é... Você sabe que o primeiro adversário seu é o seu companheiro de equipe. Então, conseguir ganhar do Hülkenberg já é um trabalho maravilhoso que ele está fazendo. Eu acho que ele tem condição de crescer e a Audi vai crescer como equipe também. Então, acho que o Bortoleto está no excelente caminho para virar um bom piloto da Fórmula 1. Se vai ganhar a corrida, se vai ser campeão, aí a gente conta para você mais para frente. Mas ele tem toda a condição de ser um ótimo piloto. Tomara que isso aconteça. Para mim, o ano que marcou mais atenção, me lembro muito bem, foi 1986. Os 4 pilotos chegando na última prova no Japão. Com condição de ser campeão. Nigel Mansell, Nelson Piquet, Alain Prost e Ayrton Senna, né? Inclusive tem aquela foto clássica dos 4 juntos, sentados no mureta, e o Bernie Eccleston do lado, né? Do lado, E aí ganhou o Prost. O 86, acho que o Prost, Prost foi campeão. Tem fotos aí, Valtinho? Da onde aí? Você vai colocar aqui, é isso? Coloca aqui para nós. Tá captando a do site aí? Coloca aí para nós. Essa é do Bortoleto? Do George Russell. Essa é a última corrida que eu estive agora no GP da Áustria. O George Russell ganhou essa George corrida. Russell, para mim, parece aquele pilotão filho de mamãe que não vai para lugar nenhum, viu? Eu não sei. Eu também tenho a mesma impressão. Aí também... chegou o Kimi Antonelli, que é o pódio, né? Aqui é o Max Russell Verstappen. primeiro, o Verstappen em segundo e o Kimi em terceiro. E o Kimi vai ser o campeão esse ano. Então, são algumas fotos. Esse é da corrida? Dessa foto corrida da Áustria. Da Áustria. Essa é a largada lá no Red Bull Ring, que é um circuito da Red Bull, numa floresta maravilhosa lá na Áustria. Aqui o Russell, quando saiu do carro, comemorando a vitória. Tem uns autódromos que são lindos, né? Esse da Bélgica mesmo. Essa é uma foto artística que eu fiz, pegando as flores e o Bortoleto passando sem foco dali atrás. Isso aí dá uma crônica. Sérgio Geia, o taubatiano que foi entrevistado por mim aqui, já escreveria uma crônica sobre isso daí. O que é aquilo ali? Esse é o circuito da Red Bull, então tem o touro da Red Bull no meio da pista. Touro, tá. Eu peguei a torcida do Max Verstappen com o touro em cima, entendeu? Ficou, Esse é o Bortoleto também em velocidade, que eu consigo congelar o carro e correr o fundo, né? Que você dá uma ideia de velocidade, né? Quer dizer, você é um artista também, né? Tem que ser, porque você não é só bater uma foto ali e tal. Eu falo que a fotografia é a técnica e a sensibilidade. A técnica você aprende, a sensibilidade você nasce com ela. Você tem que saber a hora de... Então, quando a gente olha, por exemplo, essa foto do Carlos Sainz dentro do carro, abriu o olho, arregalou, então, pum, bate a foto, entendeu? Aí o Kimi Antonelli comendo um lanchinho, com o logo da Mercedes atrás. Aliás, um negócio meio constrangedor hoje são os 3 pilotos indo depois da corrida lá e tem que ficar junto, conversando. O cara fica meio que quer matar o outro, mas ali tem que... Essa aí é aquela que tem aqui, desse estilo assim, desse estilo do livro aqui, né? Legal demais. Essa é uma fotográfica que eu peguei lá na Áustria, dele passando na zebra, com um pedaço da pista, né? Fantástico. Um autódromo que eu não gostava era lá da França, não sei se é Paul Ricard, o outro que era muito aberto, cheio, nem parecia pista de Fórmula 1, né? Essa é uma foto interessante, que eu peguei a bandeira da Áustria lá no no fundo. Beto lá.
É. Até escrito lá, Beto lá. Não, é porque... Ah, não, a sua foto. Essas fotos foram é o tiradas seu do meu carimbo ali site, que você tem põe. meu Tem o seu carimbo. Não, eu pensei que tinha alguma coisa no carro ali. Não tô com essa Eu bola tô toda, falando, por que não. isso, rapaz? É para impedir que as pessoas copiem sem me dar o devido crédito. Certo, legal. Então, se você vê, então você tem o fundo lá da entrada da reta e aqui as cores da bandeira da Áustria. Então você faz uma brincadeira, uma composição e o cara ainda passou na zebra e soltou um pouco de faísca. Não, isso aí tem que ter conhecimento, né? Tem que ser bom. Tem que ser bom mesmo para fazer. Roberto, isso infelizmente o tempo acabou, rapaz. Que Mas pena, não, rapaz. Ficar mais 2 horas vamos conversando ficar com para a você gente aqui. conversar, falando de Fórmula 1 aqui, contando histórias. Olha, só para terminar, o Grande Prêmio de lá em Jacarepaguá, de 81, eu acho. O Nelson Piquet, isso não esqueça também, escutando pelo rádio. Nelson Piquet foi mal na corrida. E terminou a corrida. Aí eu teve uma entrevista coletiva, um repórter, não sei quem foi, fez uma pergunta para ele falou assim: essa pergunta é tão imbecil que eu não vou nem responder. Rapaz do céu, Não, o o Piquet Piquet era, tinha dessa, era né? desse jeito mesmo, né? Desse jeito. Coisa de louco. Seria bom conversar com o Nelson Piquet, para ter umas histórias com ele também. Beto Isso, muito obrigado por ter comparecido aqui aos estúdios da City TV. Prazer demais mesmo poder tê-lo aqui conversando, falando sobre Fórmula 1, contando a sua história, esse trabalho maravilhoso aí. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela atenção conosco, viu? Cara, eu que agradeço, cara. É um prazer estar aqui. A gente falou alguns minutos aí. Uma hora. Uma hora, poderia ter falado mais. Sem dúvida. Estou à sua disposição quando você Agradeço. quiser, mais para frente no ano, para falar de novo do final do campeonato. Vamos marcar, sim. Próximo do GP Brasil também é uma pauta boa para a gente estar junto. Sem dúvida. Então, parabéns pelo seu trabalho. Sou seu fã, te ouço todo dia lá, tomando banho, lá no meu radinho, lá no meu box. E parabéns pela sua bagagem. E o prazer estar aqui. Conte sempre comigo para estar junto com vocês aqui. Parabéns. Eu que agradeço. Bom, Beto Issa, o nosso entrevistado desta terça-feira do City Esporte na City TV. Semana que vem, um novo convidado muito especial estará conosco. Gente, um abraço, boa semana, hein?